Muito bom. Queridos, cadê o pastor Edivaldo? Está aqui? Pode vir com a Aldete, por favor. Nós estamos tendo um tempo de antecipação do que tem por vir em 2018, não é, Edivaldo? Não é, Aldete? Ontem eu estava acompanhando o pessoal de missões, eles fazendo o trabalho lá no asilo, né? Pessoal pilhado. Pastor Reinaldo entrou em cena. Foi ou não foi, pastor? Foi bênção. Glória a Deus pela tua vida, né? Aos pouquinhos o Senhor vem trazendo aquilo que é um chamado para nós, não é, pastor? E eu fiquei muito feliz, né? Por tudo que está vendo. E eu queria estar aproveitando para estar chamando, junto com os responsáveis nossos por missões na igreja, que teremos um ano muito direcionado para a questão de missões na igreja, né? Queria estar chamando quem nos visita, o Bruno e a Dani, né? Por favor, vocês deem uma salva de palmas ao Senhor. Queria que você falasse, queria que você conversou com eles um pouquinho, vem para cá um pouquinho. Bem, irmãos, tem pessoas que a gente já simpatiza quando fala pelo WhatsApp, né? Esse foi um caso, né? A gente ter feito contato com o Bruno, e hoje estou tendo o prazer de conhecer, Bruno, você pessoalmente, a Dani, e nós louvamos a Deus pelo trabalho que o Senhor tem colocado nas mãos deles como missionários na Índia. Há mais ou menos 2 ou 3 meses atrás, no culto de missões, nós passamos aqui um vídeo da missão Adore. Não sei se os irmãos se lembram, sim? E eles são os que participam nesse trabalho de missão. Então, irmãos, hoje nós vamos ouvi-los, eles vão passar um pouco para nós, não é, Bruno? Aquilo que eles têm feito, e é mais um motivo para nós valorizarmos a oportunidade, irmãos, que nós temos de falar do amor do Senhor aqui no Brasil. E como é importante saber que a palavra de Deus, ela está atingindo muitos lugares. Nesse momento, alguém está ouvindo falar de Jesus em algum lugar do planeta. E eu creio que tudo isso é o Espírito Santo que tem feito. É Deus que tem movido tudo isso para a glória do seu nome. Então nós queremos aqui agradecer, Bruno, você e a Dani, por estarem aqui conosco, não é? E que Deus os use nesta manhã, trazendo para a gente a experiência que vocês têm tido. E eu gostaria de orar, irmãos, agradecendo a Deus por eles terem chegado aqui, amém? Senhor, nós queremos te louvar, Deus, pela vida dos teus filhos, que tem, Senhor, colocado as suas vidas no teu altar, Senhor, e se entregado, Senhor, em amor a muitos que não conhecem a tua palavra, naquele lugar tão longe para nós. Mas nós te louvamos, Senhor, porque missões é feito, Senhor, por mãos dos que contribuem, por joelhos dos que oram e pelos pés dos que vão. E, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem sido fiel. E por isso, Senhor, nesta manhã que o Senhor os use, e aqui fica, Deus, a nossa gratidão a Ti pela vida deles. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Bom dia. É uma felicidade para nós estarmos aqui hoje com vocês. Até no momento do início do culto, eu e minha esposa estávamos ali. E, sabe, é a primeira vez que a gente está vindo aqui na igreja, tendo esse contato com vocês, mas nós nos sentimos em casa. E, assim, eu quero falar para vocês, primeiramente, agradecer aos pastores, à igreja, pela oportunidade de estarmos aqui. Falar que, não sei se você já ouviu falar, se você conhece da Índia, mas se você faz parte dessa igreja, e essa igreja como corpo de Cristo, essa igreja está na Índia. Porque a Edificando Osasco, ela é parceira nossa da Missão Adore, e nós somos muito gratos por tudo que Deus tem feito na Índia, tanto na Índia, no Camboja, agora na Tailândia, com a Missão Adore. E tudo isso só foi possível porque aqui no Brasil tem igrejas que têm entendido que tem que se
se doar para missões, não só investimento financeiro, mas, como o pastor disse, em oração, ou até mesmo enviando missionários. E essa é uma igreja que faz isso, irmãos. Então, assim, nós somos gratos a Deus por estar aqui hoje. Nós vamos compartilhar um pouco, é muito pouco do que a gente vive lá, mas é importante a gente estar compartilhando e vocês estarem vendo o que Deus tem feito, porque a obra de Deus não para. O Senhor, Ele, o tempo todo, apesar de nossos olhos ver dificuldades, ver barreiras, ver empecilhos, a obra de Deus nunca para. Ele levanta os seus e a obra continua e continua, e pessoas estão ouvindo falar de Jesus, e nós, como corpo de Cristo, somos abençoados por isso. Eu não sei se você conhece a Índia, mas a Índia hoje ela é o segundo país mais populoso do mundo. Hoje eles falam em 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Só perde para a China. Por enquanto, a tendência é daqui a uns anos ultrapassar a China em população. E na Índia, a gente fala que, assim, bem claramente, ó, a boca do inferno lá é grande, gente. O pastor esteve lá com a gente. É um lugar difícil para a gente viver, nós como brasileiros, e para nós como cristãos é muito mais. É um país idólatra. Toda essa gente, 1 bilhão e 300 milhões, eles estão divididos em algumas religiões. O que predomina na Índia é o hinduísmo. 80% de todas essas pessoas são hindus lá, e eles adoram a 33 milhões de deuses. Não é exagero, não é estimativa, você não ouviu errado. São 33 milhões de deuses oficiais dentro da religião hindu. Então é um país assim muito adorador, muito idólatra, mas eles estão enganados no que eles estão praticando ali. E a Índia é um país considerado não alcançado pelo seu percentual de cristão. Lembra, eu falei 80% dessa população toda é hindu. E qual é o percentual de cristãos hoje? Hoje, o percentual de cristãos estão na faixa de 2,3% apenas. Tá? É um percentual muito baixo, por isso é um país não alcançado pelo cristianismo, é considerado não alcançado. E dentro de toda essa questão, esse cenário, a Missão Adore tem atuado tanto na Índia. A Missão Adore já está caminhando para 12 anos já na Índia. Ela começou na Índia, agora ela já está no Camboja, na Tailândia. E, sabe, é muito difícil. A gente, às vezes, está com os irmãos, o pessoal fala assim, o Brasil está com muita igreja, cada esquina tem uma igreja evangélica, cristã. Aí eu falo assim que a gente tem que dar valor a isso. E, às vezes, a gente não dá. Fica uma coisa meio banalizada, assim, entendeu? Porque lá na Índia, meu irmão, é muito difícil de você encontrar uma igreja cristã. Mas você tem muita facilidade para encontrar templos para adorar esses 33 milhões de deuses. E aí, o que é 33 milhões de deuses? Quais são esses deuses? Esses deuses são animais, são crianças, são árvores, são pedras, tá? E por aí vai. Lá, o elefante, né, eles falam o elefante adorado, né, que na verdade não é o elefante, é um menino com uma cabeça de elefante que tem uma história muito doida por trás lá que eles acreditam. É o Ganesh. O rato é adorado, a cobra é adorada, entendeu? E como eu te falei, a pedra é adorada. Isso aí ninguém me contou e eu não li em lugar nenhum, não. Nós, na nossa caminhada lá na Índia, a gente vê, você passa assim, gente, às vezes tem pequenos templos em umas casinhas, assim, em todo lugar que você vai tem templo. Aí você olha dentro da casinha, o que a gente... vai ter uma imagem ali. Não, tem 3 pedras ali. E ali as pessoas vão e fazem aquela adoração, cultuam aquelas pedras, aquele Deus, entendeu? Então, gente, é um país muito difícil para nós cristãos, entendeu? A força missionária dentro desses países não alcançados é muito baixa. Hoje, de toda a força missionária mundial que trabalha nos países, apenas 3% dessa força missionária está presente
em países como a Índia, aqueles países na janela 10/40, onde 90% dos povos que nunca ouviram falar de Jesus estão ali presentes naquele local. Então, apenas 3%, sabe? Porque é um local difícil de você trabalhar, de você evangelizar, de você viver, entendeu? Então, assim, a nossa oração também é para que pessoas entendam o chamado, aceitem e realmente que vão para esses locais, entendeu? Porque é um local carente. É uma coisa, a gente estava conversando ontem, é uma coisa que para nós é difícil de entender, mas pensa, quase 1/3 do mundo nunca ouviu falar de Jesus. Nunca ouviu falar de Jesus. Para nós, por mais que, às vezes, eu sou de outra religião, eu não acredito em nada, que nem a gente escuta muito assim, mas a pessoa já ouviu falar de Jesus. E nós, como cristãos, nós estamos esperando o quê? Jesus voltar, a segunda volta. Mas e aquele quase 1/3 do mundo que nunca ouviu falar de Jesus? Que nunca ouviu falar que Ele veio a primeira vez? Que nunca ouviu falar que Ele fez a obra da salvação para nós? Então, por isso que é importante a gente estar envolvido em missões, a igreja estar envolvida em missões, entendeu? E é muito bom, assim, estar com os irmãos, uma igreja que é envolvida em missões, entendeu? E essa é o papel da igreja, não tem outro caminho. A igreja está fazendo missão aqui, no bairro que ela está fazendo missão. Que nem o pastor falou ontem, o pessoal foi lá para o asilo. É missão, meu irmão. O teu trabalho é missão. Fala de Jesus lá para o pessoal lá do seu trabalho. Ou então não abre sua boca, dá um bom testemunho com a sua vida. Entendeu? E isso aí você está fazendo a missão e cumprindo aquilo que a palavra de Deus fala. Então, queridos, assim, te dando uma ideia um pouco da Índia, a gente vai passar agora um vídeo. Acho que agora deu certo o áudio, né? Vamos ver, se não der certo eu vou narrando aí um pouco. Mas é um vídeo dos trabalhos da missão, não sei se foi esse vídeo que vocês viram, mas se foi, a gente vai passar novamente. Se alguém não viu, é a oportunidade de ver hoje, tá? Aí eu pedi para o irmão liberar o vídeo, por favor, aí. Funcionou. A noiva de Cristo é a única solução para uma comunidade, para um grupo. E nós cremos na implantação de igreja como missão. Nós acreditamos imensamente no obreiro local, no pastor local. Por isso que nossas igrejas elas são pastoreadas por pastores locais, dos próprios vilarejos. Nós acreditamos que eles vão chegar mais longe, nós acreditamos que eles podem expressar o coração de Deus de uma forma mais genuína, mais original, na linguagem deles. Um exemplo prático é a Igreja para Cegos, o Instituto Enxergando a Vida. Os cegos são pessoas totalmente menosprezadas, tanto por seus amigos, como pelo governo, como pelos líderes locais. E ali eles recebem amor, recebem cuidado, vai muito além do kit de alimentação que nós damos mensalmente. É um kit de esperança, é um kit de encorajamento, de confiança, que além de ser amados, eles podem amar. मैंने बहुत ज़रूरत है अभी मैं कुछ सर्विस करने धंधा नहीं कुछ नहीं सब ये राशन के ऊपर चलता है अनाज के ऊपर हमारा भी सब फिर इसके ऊपर बरकत है सब दुआ इसके ऊपर तब प्रभु यीशु के सब महीना भर बराबर जाता हमको ये O Finally Home representa para essas crianças uma ponte para o futuro. Crianças que viviam na rua, crianças rejeitadas, tanto no amor como na educação, e um lugar que elas são chamadas pelo nome, um lugar onde elas recebem alimentação, elas sabem que está sendo dado com amor, com esforço.
no Finally Home, elas sabem que nós acreditamos nelas, elas se sentem encorajadas a mudar de vida. The school is for me everything in my life. This school only teach me how to maintain discipline. I love this school. Para nós, assim, é muito gratificante saber que nós temos mudado histórias de crianças, né? E nós acreditamos que não tem como você mudar uma história se você não começar através da educação. A escola representa a esperança de mudança da vida de cada uma dessas crianças. A mudança de que agora elas saberão ler, saberão escrever, elas poderão, quando crescerem, frequentarem uma faculdade, elas poderão ter um futuro totalmente diferente. I see myself in future and my dream is I will be a great missionary and I will go to another country and I will tell everyone about God. Before we have a school in here, for all of the parents in here think that their kid need to go to the public school and they don't care about the education. It means like only grade 8 or grade 9, their kid will stop and go to work at a factory. But now, I think that they really changed their mind because they saw that we really help their kids, we really take care of their kid and give the hope. So they want their kid to be a really good future too. So that's why they take their kids to come here to our school. Nós queremos agradecer pela sua oferta, queremos agradecer pelo seu investimento. Nós sabemos que nós não poderíamos fazer o que nós estamos fazendo sem a sua ajuda, porque nós somos um corpo só. Contamos com o seu investimento, com a sua oração, queremos alcançar muito mais lugares, muito mais pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, você pode aplaudir o Senhor? Eu falo assim que para nós é um privilégio muito grande poder participar de tudo isso que Deus está fazendo na Ásia. Quando Deus chamou a nossa família, quando eu fiquei sabendo do meu chamado, eu tinha apenas 13 anos, quando eu escutei pela primeira vez, e foi de um pastor que é muito querido nosso, não sei se vocês conhecem, o pastor Gregório, que faleceu agora há pouco tempo. Ele é um amigo muito grande da nossa família. E aí eu lembro ele falando assim: Dani, um dia você vai atravessar a Ásia com a sua família. E naquela época eu falava assim: impossível, como que eu vou para o outro lado do mundo? E hoje, olhando tudo que a gente viveu e tudo que Deus fez na nossa família, nos levando para esse lugar, é que as promessas de Deus, elas são verdadeiras para a nossa vida. Não importa se você tem potencial, se você não tem, não importa se o sonho que Deus tem colocado no seu coração pode parecer impossível.
O que nós precisamos entender é que isso não é sobre nós, mas é sobre o reino de Deus. E se precisar, Ele vai fazer você andar sobre as águas, Ele vai fazer você fazer coisas que você não imagina. E quando nós recebemos o convite para trabalhar na Missão Adore, nós já tínhamos passado pelo Amazonas, trabalhamos lá com ribeirinhos e indígenas, e o pastor Naia ligou para a gente e falou, olha, eu quero que vocês venham trabalhar com a gente. E foi o maior sonho da nossa vida, porque a gente falou assim, agora nós vamos para o centro da vontade de Deus. E nós chegamos ali, começamos a servir com orfanato, começamos a trabalhar com implantação de igrejas, e aconteceu algo muito maravilhoso que eu quero compartilhar com você, porque você, igreja, você que está sentado aqui nesse banco, você faz parte disso que aconteceu. Quando eu olhei para tudo isso, hoje chegando aqui no Brasil, eu falo assim, Deus, como o Senhor é rápido, como o Senhor está fazendo coisas rápidas. E Deus falou para mim assim, quando as pessoas se disponibilizam, eu faço coisas. Então, assim, querido, só para que você entenda, eu sou uma pessoa comum, meu esposo é uma pessoa comum, mas eu trabalhava na Petrobras, eu era líder de 8 plataformas da Petrobras na área da segurança, meu esposo trabalhava na Odebrecht, e um dia Deus falou assim para a gente, fim da linha para vocês, agora vocês vão trabalhar para mim. E eu vim de uma família muito humilde. E eu falei assim, Deus, eu lutei tanto para chegar aqui. Tantos dos meus amigos não chegaram aonde eu cheguei. E por que o Senhor permitiu? E agora o Senhor está me tirando isso. E Deus falou assim, você vai experimentar coisas muito melhores. Eu quero que você experimente de mim. E há 4 anos nós não temos salário, nós não sabemos o que é salário, mas eu posso te falar uma coisa. Deus te chama, Ele vai fazer acontecer. Ele vai cuidar de você em todos os sentidos. Eu quero te encorajar nessa manhã. Seguir aquilo que Deus está te chamando para fazer. Encorajar o teu chamado, seja aqui nesse bairro, seja no seu trabalho, seja do outro lado do mundo. Você tem potencial para ser uma bomba na mão de Deus. Quando nós entendemos o nosso chamado em Deus, Ele faz coisas grandes. Amém, querido? Então, aí nós chegamos lá e nas igrejas, quando nós começamos a trabalhar com a implantação de igrejas, nós vimos que Deus está trabalhando muito nessa vila muçulmana. E a missão abriu a escola, a missão abriu a igreja, e tem o orfanato. E aí eu vi que nas igrejas tinham muitas mulheres, e Deus começou a trazer isso para o nosso coração. Eu quero dar pérolas para vocês cuidarem. Essas mulheres que nós trabalhamos resgatando mulheres que não têm direito a emprego, que perderam seus maridos, são viúvas, são mulheres rejeitadas pela sociedade. E Deus falou assim, vocês vão cuidar dessas mulheres, e você vai falar para elas o quanto elas são importantes no reino de Deus. E quando Deus falou isso para nós, eu entendi assim, o quanto o amor de Deus e a fidelidade de Deus com o ser humano é tremendo, querido. Porque hoje essa cooperativa ela tem 10 mulheres. Mas Deus tirou uma família para ir no outro lado do mundo, para começar um trabalho para falar para 10 indianas o quanto elas são importantes no reino de Deus. Eu falo assim que eu não vejo só 10. Quando nós voltarmos daqui a 1 ano e meio, a 2 anos, eu quero essa cooperativa cheia. E essas mulheres sendo transformadas, assim como a gente já tem visto. Então, a gente vai compartilhar com vocês esse vídeo bem pequenininho, só para vocês também sentirem um pouquinho do que nós estamos vivendo lá nessa cooperativa. A Índia, nação conhecida pelas muitas cores e riquezas culturais, carrega a dura realidade do desprezo, do ódio e da perseguição às mulheres. Para muitas famílias, um filho homem é sinal de bênção, enquanto filhas são sinais de prejuízo e desgraça. Esse é um dos motivos de mais de 13 mil meninas serem abortadas diariamente neste país. Além do aborto, crimes como tráfico humano, abuso sexual, prostituição e casamento infantil fazem parte da história de milhares de mulheres indianas. Somente o avanço do Evangelho de Jesus pode curar, transformar e dar uma nova perspectiva de vida para essas mulheres. Quando Deus nos chamou para começar este trabalho, nós nos sentimos muito desafiados, mas ao mesmo tempo muito felizes.
O Peace of India veio como algo especial da parte de Deus para nós e nós nos sentimos muito honrados em fazer parte de uma causa tão nobre como esta. O propósito da Peace of India é inserir essas mulheres ao mercado de trabalho, dando a elas uma nova perspectiva de vida. A cooperativa está inserida na vila de Rupinagar, onde a Missão Adore já tem uma escola e igreja implantada. Nós acreditamos que esse trabalho é apenas o complemento daquilo que Deus já está fazendo nessa vila, cuidando da educação, evangelização e dando a essas famílias indianas uma nova oportunidade. Nós passamos por 2 etapas. Uma foi amadurecer de Deus e entender qual que era o propósito para esse trabalho. A segunda foi preparar o local e conseguir um maquinário para que essas mulheres começassem a trabalhar. Nós louvamos a Deus pela vida de cada pessoa que participou deste processo e nos ajudou em oferta e oração. Hoje na cooperativa nós temos 10 mulheres trabalhando e ainda temos uma lista de espera. Se você está vendo esse vídeo, você é a resposta para este desafio, ou sendo um mantenedor ou compartilhando com seus amigos. Um grande abraço. Amém. Então, assim, essas mulheres hoje, elas são filhas para nós, né? Quando a gente estava vindo para o Brasil, a gente fez uma despedida, elas choraram. Aí teve uma que virou para mim, você vai voltar? Eu falei assim, nós vamos voltar porque o nosso compromisso primeiro é com Deus e com vocês, sabe? E elas estão, compramos um celular, assim, mais ou menos, lá demos para uma, e aí manda WhatsApp, manda vídeo, e elas mandam foto delas para a gente. E nosso coração hoje, a gente fala, hoje é a última igreja que a gente está vindo. Eu falei com a Bruna, a senhora, que a gente está sentada, estou me sentindo em casa. Estou sentindo que a gente terminou esse ciclo aqui, que nós estamos voltando e que esse próximos 2 anos vai ser melhor do que aquilo que a gente viveu no ano que a gente passou, sabe? De ver a fidelidade de Deus e como Deus é maravilhoso. O meu sonho é que essa cooperativa a gente possa alcançar muitas mulheres. Quando eu olho para essa escola com 2.200 crianças, eu vejo um exército de Deus sendo levantado ali naquela nação, mas não só um exército de crianças, mas eu vejo um exército de mulheres por trás deles. Então, eu estava falando com o pastor Kamal aqui, eu tenho 2.200 mães para me trabalhar, né? Eu já estou sonhando com isso, e Deus, Ele precisa disso, sabe? Ele coloca o sonho no seu coração, Ele começa a ministrar no teu coração aquilo que Ele quer fazer, e Ele faz quando você dá o primeiro passo, quando você começa a andar em direção àquilo. Então, eu vejo que os sonhos de Deus é perfeito, quando a gente está no centro da vontade de Deus. Nada é impossível para Deus, querido. Eu nunca imaginei falar inglês, muito menos falar hindi, né? Que é uma língua sânscrita, uma língua difícil. Nessa cooperativa, ninguém fala inglês, todo mundo fala só hindi. Então, eu tenho que ensinar as coisas para elas, tem que falar em hindi. Então, eu vejo o sobrenatural de Deus nisso tudo, sabe? De como Ele usa da forma que Ele quer, de como Ele faz tudo quando a gente se permite isso. E para nós estarmos aqui hoje compartilhando isso com vocês, nós temos muita gratidão no nosso coração. Quando o pastor esteve lá, nossa, a gente fez uma correria com ele. E ele viu a nossa rotina como que é, né? A gente ainda não tinha começado a cooperativa está com apenas 7 meses, né? E eu quero pedir vocês que estejam orando por nós nesse novo trabalho da Missão Adore. O desejo do pastor Naya é estender essa cooperativa pelo Camboja, pela Tailândia, para que a gente possa continuar alcançando famílias, porque através disso nós vamos conseguir entrar nas casas dessas mulheres e ministrar para elas também. Eu queria chamar o pastor, que eu vou terminar aqui. Eu vou só falar para vocês, gente, de uma ficha que nós trouxemos. Essa ficha, você está aí no banco agora, eu quero falar para você o seguinte, é uma ajuda para que esse trabalho possa se estender, para que a gente possa resgatar mais mulheres, para que a gente possa conseguir alcançar essa vila na vida dessas mulheres. Então, se você viu esse trabalho e se você sentiu no seu coração que você pode ajudar com qualquer quantidade que você puder. A gente não tem valores aqui para você colocar, é aquilo que você sentir. Ah, Dani, eu posso ajudar com R$20, com R$30, com R$10, que você ajude com quanto você puder. Você vai estar ajudando a gente a estender essa missão, estender esse trabalho dentro dessa vila muçulmana. Então, se você sentiu de nos ajudar de alguma forma, eu queria que você estendesse a sua mão. Nós vamos entregar aí para você agora um material
Bruno, as fichas, se você já puder entregar, estende a sua mão, ele vai entregar para você. Eu preciso que você assine essa ficha para mim ainda no culto e me entregue lá fora. Nós temos um material lá fora que elas estão produzindo. Tudo que você adquirir ali, querido, você vai pagar o salário dessas mulheres. Aquilo ali é a última coisa que sobrou das 20 igrejas que a gente foi no Brasil. A gente estava rodando o Brasil. Então, o que você puder adquirir para nos ajudar lá, o que você puder fazer por esse trabalho, nós agradecemos a Deus e nós cremos que Deus vai fazer muito mais por você, querido. Muito obrigada. Chega aqui um pouquinho. Glória a Deus. Queridos, cadê o Bruno? Deixa alguém passar aí para você. Alguém passa ali para ele as fichinhas para quem quiser. Vem cá um pouquinho. É muito interessante o que a Dani falou. E eu quero compartilhar isso com a igreja, né? Uma coisa é quando nós fazemos missões e nós voltamos para nossa casa, nosso filho está lá, TV está lá, as coisinhas estão arrumadas. Mas o que esses dois viveram e vivem, agora estão mais adaptados, né? Foi uma questão de se colocar realmente na mão de Deus. Porque você falou o seguinte, quando eu estive lá, o filho deles, o maior, o Arthur, ele estava com um problema de adaptação. O cara morava no Brasil, qual a idade dele? 17 anos, na fase da idade que está querendo ver o futuro e tal, e os pais, agora nós vamos para a Índia. E ele muda para a Índia, chega lá naquele povo que fala uma língua que não entende, está em outro lugar, e você colocar a tua família, largar empregos bons, uma segurança que a gente tem nas coisas que a gente vai ganhar dinheiro, e falar assim, eu vou servir ao Senhor, não é para qualquer um. E eu quero dizer que você, com a tua vida, acabou apoiando eles, porque quando eu estive lá, vocês não estavam com gente que poderia custear um pedaço ainda da vida de vocês. Então você está lá e não sabe se vai ter também para comer. E como vai investir, como o filho vai estudar. Então, a igreja cada vez se movimenta mais para entender. Por que eu estive lá? Porque eu quero saber aonde está indo o dinheiro da igreja. Nós temos a responsabilidade. E só ter missionários não resolve. Eu falo para vocês porque o que a gente imagina, pelo menos o que está dentro do meu coração, que quando eu vi o orfanato, aquelas vidas estão sendo transformadas, oram a Deus, tem o seu coração tocado, mais 2.200 crianças, que oram todos os dias antes de subir a aula. Interessante que o idioma lá é o hindi, e nessa escola, que tem 2.200 alunos, e no orfanato também, eles também têm aula de inglês, então a aula é em 3 idiomas, às vezes, pelo menos quando eu fui era português, inglês, marathi, hindi e inglês, era isso, né? Eles estão ficando transculturais, e aí tem um entendimento, e eles aprendem a ser amados por Deus, e é por isso que eu quero orar pela vida de vocês, e se você puder colaborar realmente com algo, nós estamos entendendo que nós sabemos para onde está indo o nosso dinheiro. Nós temos 4 projetos de missões, a gente demorou como igreja para poder tomar decisões, mas nós acreditamos nesse projeto. Nós vamos ter também, temos missões que já está em andamento, e eu creio isso, que veio junto com uma unção que tem sobre a vida do pastor Edivaldo. Cadê ele? O Gracinha. A bênção do Senhor. Ele e da sua esposa, com um projeto de capelania que se expandiu e vem se expandindo mais, não só como missões, não só como capelania, mas com entendimento de que ir num asilo também é fazer missões, como o Bruno falou. Como também nós estamos vendo o projeto Nordeste. Se você não se inscreveu, vou te falar, querido, já está no finalzinho as inscrições agora, se inscreva, e nós vamos também fazer, e nós vamos estar finalizando o ano que vem, na volta do Missão Nordeste, nós vamos estar fazendo o quê? A missão aqui em Osasco. Então nós vamos ter missão internacional, nós vamos ter a missão para o Brasil, nós vamos ter a missão aqui, local, na cidade. É isso que você está fazendo. É isso que você está investindo. Quando você vem, quando você ama a Deus, quando você dá
a sua oferta. Amém, queridos? Queria que você estendesse suas mãos, que eu quero estar orando com eles. Senhor Deus Pai, traz, Senhor, sobre a vida, Senhor, do Bruno e da Dani, Senhor, a tua cobertura, Senhor, para que eles possam ser fortalecidos, Senhor, constantemente em sua fé, que eles possam receber também, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, através de provisões, através, Senhor, do sustento dos seus filhos, não só de uma forma material, mas de uma forma espiritual, que eles consigam estar presentes, Senhor, constantemente na vida deles, que eles aprendam a ter um coração assim como eles têm, Senhor, entregue a Ti, que confia nas coisas do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Tá bom. Quando você preencher a tua ficha, você coloca teu e-mail, preenche tudo, porque eles vão mandar relatórios mensais. A partir do ano que vem nós vamos estar apresentando periodicamente também alguns relatórios lá da Índia. E aí a gente vai estar falando com vocês. Mas quem preencher, preencha seu e-mail para você receber. Tá bom. Glória a Deus, queridos. Muito bem. Isso é uma escolha, né? Nossa vida é pautada por escolhas. Nós estamos justamente ministrando a visão 2018, porque agora, no final desse ano, nós vamos tomando decisões sobre o que vamos fazer para o próximo ano. Como nós vamos viver, o que é possível mudar, o que não é assim? Né? Quem já está convicto que no dia 2 vai começar um regime? Quem aí está assim já? Cara, eu entrei num jejum antes, foi por encontro com Deus, mas agora eu vou fazer um que é para a entrada do ano, para tudo que nós vamos querer. E eu vejo escolhas muito de uma forma assim, que às vezes a gente não tem certeza das coisas que vão acontecer, e é por isso que às vezes você escolhe sem ter a certeza que vai dar tudo certo. Então você tem que colocar a tua vida dentro de uma perspectiva que você acredita e confia que aquele é o melhor caminho para a tua vida, para a vida da tua casa, para a forma que você está vivendo. A semana passada nós demos início à série Visão 2018. O desejo que está no meu coração para essa série é que você seja inspirado por Deus para olhar adiante e ver aquilo que tem planejado para a sua vida e para a sua família. Que você realmente possa sair às vezes de uma posição de mais acomodado, não no sentido às vezes até de preguiça, mas no sentido de você estar numa inércia, que você vem fazendo as coisas de uma forma constante e não para refletir e buscar aquilo que tem de novo. Nós queremos refletir naquilo que Deus tem para nós, como pessoas, famílias e como igreja. Este foi um ano de crescimento, e muitos de nós tomamos posse dessa palavra e efetivamente crescemos. Agora é hora de olharmos para frente, independente de qualquer coisa, querido, do que passou, do que você fez. O Senhor, repete para quem está perto de você, o Senhor te trouxe até aqui. É assim, o Senhor nos trouxe para algo que Ele nos sustentou até aqui, e agora Ele quer nos dar uma visão daquilo que nós teremos para o futuro. E aí a palavra de Isaías, que foi ministrada semana passada, nos dizia: esqueçam o que se foi. Está aí? Dá para pôr a apresentação? Tá? Beleza. Show de bola. Eu quero parar um pouquinho, eu queria dar um parabéns para a turma lá do som e imagem. Às vezes a gente está no culto aqui, a gente não sabe o estresse que eles estão passando ali.
É vídeo, é imagem, é som, é complexo agora aquilo ali. Antes, quando tinha só uma mesinha, eu conseguia fazer uns negócios ali. Agora, querido, quando eu aperto ali, eu desregulo tudo. Então, quero que Deus possa abençoar a vida de vocês, viu? Que vocês possam também ter bastante paciência. Quando vier um pensamento, puxa, isso aqui não está bom, não fala assim não, ora pela vida deles, né? Deus abençoe vocês, viu, queridos? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, tem algo novo para você. Ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até o deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E é o que eu falo, para que a gente possa ter esse tempo de visualizar que algo novo vai acontecer. Eu digo independente de qualquer coisa, pois o risco de nós nos perdermos sem estarmos sendo direcionados por Deus é muito certo. A gente se perde quando não tem uma direção de Deus. Provérbios 29:18 nos diz: onde não há revelação divina, que entenda-se como visão, onde não há visão, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Quando não tem uma visão, nós nos desviamos. Nós precisamos entender o que Deus tem para o nosso futuro. Há 2 ministrações atrás, a série que nós ministramos foi que o propósito de Deus requer o seu nascimento. E aquilo acabou mexendo com muitas pessoas, e muitas pessoas também cresceram na sua essência, falando: caramba, o que Deus tem para mim? Como Deus quer me usar? Eu posso te garantir, querido, que se você ficar firme na presença de Deus, Ele vai trazer essa revelação. Não é para você estar como você está, é para mudar. E esse mudar é para algo melhor, é para algo que vai te dar uma sabedoria de poder viver o melhor que Deus tem para a tua vida. Nós vimos a semana passada 3 princípios importantes sobre visão. 1, a visão precisava ser desenvolvida e não perdida. Eu falo que a gente tem que caminhar, nós devemos andar na direção daquilo que nós temos como visão, porque senão nós vamos nos perder. Se ela não for desenvolvida, a visão é perdida. Eu estou há algum tempo com uma palavra que vem queimando o meu coração, e no momento certo ela vai sair para uma ministração, que foi que nós vimos no intencional. Não era uma palavra do intencional, mas foi uma palavra lançada no intencional, que fala de você lançar, quando o profeta lançou o seu manto, como uma profecia. E o que aconteceu? Alguém entrou debaixo do manto e tomou posse dele. Às vezes nós recebemos profecias sobre as nossas vidas, que são do Senhor, e aí o que acontece? O manto cai e cai no chão. Tem profecia para a tua vida, tem profecia para a tua casa, tem bênçãos e tudo mais, mas às vezes a gente fica parado e não recebe essa profecia, e a gente não vive essa profecia. O outro ponto foi que a visão de Deus sempre é maior do que a nossa. Nossa visão é limitada. Eu tive essa semana, tive o prazer de estar com os Inters. Tem Inters aqui? Aê, pessoal da Tailândia, você viu lá, tem cena lá da Índia, mas mostra algumas coisas lá do Camboja, Tailândia, às vezes tem um pedacinho. E eu fui lá nos Inters, e quantos jovens que estão com tudo para viver, mas às vezes estão com as suas visões limitadas. Precisa alguém para pegar e abrir o caminho, abrir a mente. Na Índia acontece muito disso, quando eu vejo essas mulheres, porque, querido, já fui para muito lugar do mundo, muitos lugares. Se tem um lugar que eu não me viraria sozinho, se vocês não estivessem lá, eu tinha rodado, é a Índia. Querido, para comer você tem problema. Você já viu um lugar que não come carne? Você vai no McDonald's e como, cara? É um exemplo, não é? Mas eu estou te falando assim, muita sujeira, muita pobreza, muita confusão. Precisa ter alguém lá para falar assim: põe o pé aqui, anda ali. O ser humano tem uma situação pessoal dele.
que lá eu tive uma revelação. Existem muitos animais que não são inteligentes e tudo mais. Até esses animais conseguem se proteger e não viver numa nojeira como o ser humano pode viver. Quando se corrompe espiritualmente a vida da pessoa, ela perde totalmente o caminho a seguir, ela perde totalmente a visão a seguir. E eu vi pessoas vivendo debaixo de pontes, mas não é como a gente vê aqui não, que aqui eu já acho que o negócio é complicado, mas lá o cara vive no escuro, na escuridão, umas casinhas que fica debaixo das pontes, não era? Querido, não dá para viver daquele jeito, nem um animal. O terceiro ponto, que foi da semana passada, foi a visão de um retrato do futuro, que produz paixão nas pessoas. Em Lucas 11:34 nos diz: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Queridos, o ataque espiritual é na Índia, é em outros lugares e é aqui. A diferença é que nós somos enganados de outra forma. Nós temos um apartamento, uma casa, nós temos um restaurante, um shopping para ir, e às vezes nós estamos sendo enganados, porque nós ficamos paralisados e nós não temos a vontade de viver. Essa vontade de viver e essa chama que acende o nosso coração, ela pulsa, porque existe uma visão de Deus para a minha vida e para a tua vida. A vontade de viver não é uma coisa que você vai ter porque tem uma motivação que é o dinheiro, que é uma motivação que é alguma outra coisa, não, querido. A motivação verdadeira para a vida vem do Senhor Jesus Cristo. Você pode tomar posse disso, você pode viver isso. Hoje eu vou estar ministrando sobre as nossas decisões que afetam o cumprimento das revelações, que são as visões de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus nos orienta e nos responsabiliza por essas escolhas. Você sabia disso? A palavra de Deus fala, olha, é como se Deus estivesse fazendo um tete a tete com a gente, falando assim, olha, eu criei você, tá? Você pode fazer o que você quiser. Fala para quem está do seu lado, você pode fazer o que você quiser, mas escolhe certo. Um pai preocupado que fala assim, pô, você está querendo isso, você está querendo aquilo, mas agora, querido, olha, toma atenção, para um pouco e escolha o certo. Deuteronômio 30, 15 e 16 vem para dar assim, ó, uma amostra específica daquilo que Deus está falando, de como nós devemos escolher as coisas. Vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor vem e fala, ei, eu dou para você vida ou morte. E ele só falta lhe dar um pulo, que eu acho que talvez ele tenha dado. Ela fala assim, escolhe a vida. Escolhe a vida. Você está tendo um crescimento, esse daqui foi o ano do crescimento. Quem é que cresceu esse ano, pelas situações que passou? Grande parte. É isso. São escolhas, queridos. Sua vida está sendo transformada, tua vida está sendo mudada, as coisas estão se arrumando, porque você teve uma escolha, porque você está se posicionando, falar, eu não aceito mais para a minha vida uma divisão, eu não aceito para minha casa mais esse tipo de relacionamento, eu não aceito mais para os meus filhos uma falta de direcionamento que não venha da palavra de Deus. Você está tomando decisões, eu te garanto, querido, tudo aquilo aqui você, talvez ainda, quem não levantou a mão e acha que não se realizou, se realizará a seu tempo pela palavra de Deus, amém, querido? Nossa vida
é resultado dessas escolhas e somos totalmente pressionados, puxados e esticados para servirmos em várias direções. Por isso o livro de Hebreus nos orienta. Nós queremos tomar decisões, e eu estava verificando, cara, você já esteve em pecado? Não mexe a cabeça para você não se entregar. Quando a gente está em pecado, não é quando a gente está no culto, não é como a gente está, é diferente. Sabe por quê? A gente rapidinho deixa de amar Deus, deixa de amar o louvor, deixa de amar algumas daquelas coisas que a gente parece que está entregando a vida quando está na presença de Deus, e a gente passa a amar o pecado. A gente passa a amar aquelas coisas que a gente não deveria estar amando, que vão nos atrapalhar. E assim, queridos, é a luta. Eu tenho entendido mais a misericórdia de Deus, porque as pessoas se enganam que vão para a igreja e não vão ter mais luta. É o contrário, quando você se posiciona, aí vão ter lutas. É assim ou não? Você fala assim, agora eu vou arrumar. Querido, vem tudo para poder te atrapalhar, não é assim? É assim. Mas Hebreus 12, de 1 a 3, nos dá uma palavra para poder te explicar o que a gente tem que fazer. Você quer arrumar coisas para o ano que vem? Você quer isso? Diz amém. Então, se você quer isso, Hebreus começa assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e ele dá a mensagem: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores. Querido, é para se livrar de tudo que está te atrapalhando. Tudo que está te atrapalhando e não faz você seguir na visão de que Deus tem para a tua vida. Você pode tomar posse disso para você? Pensa aí algumas coisinhas que você... O final eu não li, né? Contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Se você se livrar dessas coisas, que às vezes ficam te prendendo e não deixa você fluir, sabe aquelas coisas que ficavam, e a gente não consegue viver a vida de Deus, a gente não consegue ser feliz na presença de Deus, porque a gente fica cansado, a gente cansa de servir no ministério, a gente cansa de poder cumprir horário, porque o mundo suga a gente. Mas eu estou falando para você, querido, livre-se de tudo que te atrapalha, as coisas que ficam puxando teus pensamentos para lugares que não deveriam ir, as coisas que te desgastam. Você tem uma luta desnecessária, no sentido de cansativa, para você se manter na presença de Deus. E não entenda que eu estou lhe falando que nós não vamos ter lutas. Vamos ter as lutas. Eu estou te falando para não ter as lutas que você mesmo ocasiona para a tua vida. Aquelas lutas das coisas que nós fazemos e nos atrapalham. Você assiste alguma coisa que não é para assistir? Para. Não, mas aquilo lá não... É que nem a droga legal e a ilegal. Hoje maconha é legal ou é ilegal no país? É o quê? Eu não sei mais. Porque talvez se prender o cara com um negócio de maconha, talvez ele não vai ser preso, porque estão achando que deve ser legal a maconha. Então vão legalizar a maconha. Então aí eu posso ter e fumar maconha, e aí não é mais pecado, é isso? É disso que eu estou falando. O cigarro é uma droga, só que ela é legal. E a pessoa te fala, ó, isso aqui é uma droga, isso aqui tem 4.700 toxinas, isso aqui te mata, te dá câncer, mas essa você pode comprar que é legal. Então eu vou pegar, vou fumar, porque não é pecado, e fumo, e morro de câncer. Ah, mas eu tenho o direito de morrer da forma que eu achar que devo. É verdade, porque o Senhor dá o quê? O caminho da vida e o caminho da morte. Qual você vai tomar posse? Qual que nós vamos
pegar e direcionar nossos filhos à nossa vida. Devemos ter zelo com a nossa vida, para não desanimarmos, pois nos mantermos firmes na visão exige de nós perseverança. Queridos, eu vejo alguns rostinhos aqui, que estão aqui porque perseveraram. Olha para quem está do teu lado aí e vê se ele perseverou. Olha pela expressão dele. Lembra das coisas que vocês já passaram? Lembra das coisas que nós passamos? Perseveraram, né? Não estariam aqui. Tendo claro o propósito, o objetivo que devemos seguir, se faz necessário entender de onde estamos partindo, quais os passos nós teremos que dar para chegarmos lá. Fazer um levantamento da nossa posição atual, analisar o que está de acordo, deve ser mudado, o que deve ser mudado, o que deve ser largado para atingirmos a visão de Deus para nós e a nossa família. Eu tenho crescido espiritualmente no meu relacionamento com Deus? É algo que você deve se perguntar. Tem efetivamente colocado energia nas coisas certas? Aonde você está gastando energia? Tenho crescido em minha vida profissional, intelectual, nos meus estudos? Eu tenho crescido nos meus relacionamentos com meu cônjuge, com meus filhos, com meus amigos? Eu tenho crescido com o meu ministério na igreja? Como está isso? Muitas vezes nós não queremos refletir sobre essas coisas, queridos, sobre essas questões, em virtude de nos trazerem muitos sentimentos negativos. Quando eu começo a pensar em determinadas coisas e eu vejo que eu não fiz muito bem, eu começo a ficar mal. Puxa, isso eu poderia ter feito melhor. Não é assim que acontece? Puxa, eu poderia ter agido de outra forma. E às vezes nós não sabemos lidar com esses sentimentos. Esses sentimentos bloqueiam e impedem o nosso avanço para florescer e avançar nas reflexões e amadurecer para uma possível mudança. Essa culpa, o Senhor quer tirar toda a nossa culpa, toda a minha culpa, toda a sua culpa. Não é uma questão de culpa, é de você entender que o Senhor é conosco e Ele pode nos direcionar para o caminho que Ele deseja. Amém, querido? Algumas pessoas param e não querem fazer mais nada da vida, buscam simplesmente ficar estagnados, deitados, como fala o hino nacional, deitados eternamente em berço esplêndido, não é assim? Muitas pessoas cansam e querem ficar assim, ficam com a cabeça cheia de ansiedade, sentem-se incapazes e com medo e com angústia. E às vezes, por mais que você chega para a pessoa e fale assim, olha, calma, calma, vai ter seu momento. Fala para quem está do teu lado para ele ter calma. Vai ter seu momento. Mas, querido, faça a escolha certa. Fica do lado certo. O resultado é que a reflexão sobre a posição que nos encontramos, quando nós estamos sobre uma questão de culpa, ela não avança. Nós somos pegos por um sentimento realmente de culpa que fica nos estagnando. Nós nos transformamos em cristãos passivos. Cristão passivo, querido, é um cristão que hoje é um crente e verdadeiro discípulo. Então, o cara começa, não já direto, ele é um crente, ele crê, e ele é um discípulo de Jesus, ele segue a Jesus, e aí ele vai sendo transformado apenas em um crente, e não busca mais a semelhança de Jesus. Ele fica só, você crê em Deus? Creio. Você está se mexendo para mudar? Aí é outra conversa. Um crente passivo, ele se torna apático diante da vida. Um crente passivo, ele ouve, mas não obedece. Ei, é para fazer tal coisa, você não está fazendo, por isso que está acontecendo isso na tua casa, por isso que a tua vida está desse jeito, mas ele não obedece. Um crente passivo, ele acredita que a vida dele não chega onde ele quer, é por responsabilidade de Deus ou dos outros, sabe? O mercado está ruim, então a minha vida está ruim por causa do mercado que está ruim.
Só que tem gente que quando o mercado está ruim, a vida dele vai progredir. E eu quero declarar sobre a tua vida que você vai prosperar. Você é esse que vai subir na prancha e vai surfar no tempo de crise. É bom surfar por causa do verão já, né? Se prepara, pega a tua prancha, a prancha do Senhor. A culpa do crente passivo é lançada sobre o diabo, sobre o governo, sobre Deus, sobre o país, sobre a igreja, ou às vezes até pelo fato de não ter sido um contexto familiar favorável. Fui criado, você não sabe como foi meu pai, como foi minha mãe, como foi minha casa, da onde eu vi, e aí o cara não se mexe, não sai daquela situação. Às vezes a pessoa diz, agora é tudo mais difícil. Na época de Jesus era diferente. Era, querido. Sempre vai ter coisas que vão nos atrapalhar. Hoje, amanhã não vai ser como hoje. O ponto é que as ideias que surgem minam a possibilidade para que o cristão acredite que possa ir além, que ele possa ir adiante. É o desejo de ter a mochila nova, sabe? Sabe, o final do ano eu falei mochila nova, porque eu lembrei que vai começar um ano novo, e então eu lembrei da época de escola, também eu saí há pouco tempo. Lembra quando quem é da época que você comprava um estojo, e tinha uma borracha que era cheirosa, você gostava do cheirinho novo da borracha? Tem uns caras ali que se entregaram, mas sabe, de você comprar um material novo, de você também, é que nem quando a gente compra um carro, não é gostoso? Você tem aquele cheiro de plástico, quem gosta daquele cheiro de plástico de carro novo? Tem agora até os perfumes que você lança para achar que tem. Você não tem carro novo? Compra um sprayzinho e põe lá no carro, cara. Limpa teu carro. Eu andei entrando nos carros ali, querido, que foi uma catástrofe os carros que eu estava entrando. Cara, eu nunca vi, o cara joga lixo em todo lugar do carro. Ele falou assim, me desculpa, pastor. Eu falei, não, desculpa, mas como que você vive assim, cara? A gente pode ter algumas coisas que a gente pode se arrumar, né? Mas esse gosto, eu falo para as pessoas que nós temos que entrar esse novo ano, e eu quero realmente que você tenha isso para a tua vida. Tem o quê? Um gosto de estrela na boca. Foi a associação que eu pensei, falei, o que eu quero falar não dá para explicar. O gosto de estrela na boca é de você, aquela sensação de você falar, caramba, Senhor, eu estou vendo que eu estou com dificuldades, mas tudo vai dar certo. Tudo vai ter um caminho, meu marido vai se arrumar, minha esposa vai se arrumar, nós vamos viver debaixo da tua guarda, meus filhos vão ter uma unidade com a nossa casa, com a nossa família, como nunca foi visto antes, nós vamos nos amar, amém. É o desejo de ter a mochila nova mesmo, para o ano novo, o estojo com lápis apontado, o carro novo para cheirar bem, a vontade de sentir o cheiro de novo, de conquista. Quando se perde isso, as coisas se complicam, porque a pessoa perde a sua força motriz. Todos nós temos a responsabilidade de seres humanos e cristãos, de chegarmos até o ponto que Deus deseja que nós cheguemos. Nós temos uma responsabilidade. Ele quer que escolhamos a vida. Ele coloca diante de nós a vida e a morte, mas ele diz, escolham a vida. Deus quer que a gente dê certo. Que bênção, né? 2 Pedro 1,3 diz, seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Mas quero meditar com vocês em 2 Crônicas 33, de 18 a 24, que isso me chamou muito a atenção, para nós entendermos algumas coisas que nós podemos tomar de decisão e escolha hoje. Eu vou ler rápido essa história, presta atenção que tem uns nomes aqui complicadinho, né? E fala assim, os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração a seu Deus, e as palavras que os videntes lhe falaram, em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel.
Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos, antes de se humilhar, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade. E seu filho Amon foi o seu sucessor. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o quê? Reprova, a semelhança de seu pai. O pai foi torto, ele foi torto mais um pouco. Amon prestou culto e ofereceu sacrifício a todos os ídolos que Manassés havia feito, mas ao contrário de seu pai, Manassés não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Eita! Existia um rei que era bom, pai de Manassés. Manassés criou um monte de altar idólatra para adorar outros deuses. Só no final da vida esse homem se arrependeu, mas se arrependeu, se humilhou. O filho dele não, retomou os altares idólatras para adorar outros deuses, outras coisas, e sabe o que ele fez? Piorou ainda, e não se humilhou. Segundo a Crônica 33, 25 diz: mas o povo matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon, e a seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. O filho dele, o filho de Amon, que é Josias, foi consagrado rei. Segundo a Crônicas 34, 1, 2, diz: Josias tinha quantos anos? 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. A história dos reis começa com Ezequias, que foi um rei tremendo, que enfrentou um dos reis mais poderosos do mundo. Ele era inteligente e fez crescer Jerusalém 4 vezes mais do que na época de Salomão. Querido, eu estou falando que Ezequias, Salomão já foi um rei que tinha tudo do bom e do melhor. Eu estou falando que Ezequias, um rei depois de Salomão, fez crescer Jerusalém 4 vezes mais do que Salomão. E honrou a Deus e fala que ele foi um rei bom. É o que a palavra de Deus diz. Era temente a Deus, sensível, hábil nos negócios e muito mais. Construiu obras de engenharia fantásticas. Meu, que rei! Esse homem de Deus, e que foi fiel ao Senhor, teve um filho chamado Manassés, que acabamos de ler, que foi um dos piores reis da história de Israel. Teve um reinado longo. Esse homem ruim reinou 52 anos e fez atrocidades. O filho de Ezequias, um rei bom, era um rapaz que cresceu no bem bom. Quem sabe o que significa o termo garoto condomínio? Sabe? Cara, eu estou falando que o reino dele era 4 vezes maior do que o de Salomão. Ele era um rei bom e estava com as coisas de Deus. Você vai dar o melhor para o teu filho ou não? Você vai entregar tudo que você tem de melhor ou não? Foi esse menino, garotão condomínio. Manassés recebeu tudo. Ele estava num ambiente favorável, mas isso não se tornou benefício na sua vida. Às vezes, querido, nós somos tomados por um pensamento que é determinista. O que é um pensamento determinista? É o que tem que acontecer, vai acontecer. Eu não preciso fazer nada, sabe? Aquilo que vai acontecer, a gente já sabe, já está pré-definido. A gente fica pensando que às vezes as coisas são assim. As coisas às vezes ocorrem por obra do acaso. Se a gente tem que morrer, vai morrer. Se vai ter, a gente vai achando que as coisas são dessa forma. E nós vamos deixando de tomar decisões e de ter escolhas. Se Deus quisesse, teria impedido tal coisa. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Querido, não é assim.
O que devemos entender é que Manassés, o garoto condomínio, ele teve toda a oportunidade, família, educação, herança espiritual, construiu o reino, que era uma desgraça. A única coisa boa foi que ao final de sua vida, ele se humilhou. Única coisa boa. Mas ele foi considerado um dos piores reis da história de Israel, ao ponto de oferecer seus filhos a sacrifício de Baal. Sacrificou os filhos por causa de outro Deus, matou os filhos, vocês estão entendendo? Levou para o altar e queimou os filhos. Só Deus para perdoar essas coisas, não é não? Já pensou, vou deixar sobre o teu julgamento e nós aqui vamos ser juízes para esse homem. Como vai ser? Falar, não, você se humilhou, você se arrependeu, então você está perdoado. Mas você queimou os filhos. Devemos sim nos perguntar se realmente estamos tirando o melhor proveito de tudo que estamos recebendo como herança, das coisas boas e de aprendizado das coisas ruins. Quanto eu tenho colaborado para que não se percam as coisas certas? Ei, você está vivendo e você está recebendo não só informações, mas coisas que Deus está provendo na tua vida para que você tome posse delas e tire o melhor proveito. Quanto eu tenho colaborado para modificar as coisas que são erradas na minha vida, que eu tenho que tomar uma decisão e falar, agora eu vou mudar. Às vezes as pessoas não se cansam, está indo tudo bem, de repente ela recebe uma seta que vem do inferno para a vida dela, e ela pega e entra naquela vibe de viver algo que não é de Deus. Aconteceu já isso com você? Aconteceu isso com a tua vida? De às vezes você está tudo bem e você começa a acreditar em alguma coisa. Ah, o que você falou? Ah, então ele falou isso, então meu mundo caiu. Cara, tua segurança está em Cristo. Se a pessoa está certa, se ela está errada, o Senhor vai te revelar no tempo. Não, você às vezes passa a ser um agente proativo do erro. Falaram tal coisa, eu tomo posse daquele erro e abraço a Satanás. Não pode. Quanto eu tenho participado das atitudes irresponsáveis da minha vida e dos meus recursos, daquilo que está disponível para mim. Diante de Deus, nós somos chamados a tomar decisões e não achar que as coisas acontecem ao acaso, sem nenhuma razão de ser. Manassés tinha tudo para dar certo. Ele era filho de Ezequias, mas ele acabou com a sua vida. Amon, o seu filho, reinou sabe quanto tempo? Só 2 anos. E não se humilhou. Tem gente que tem à sua volta tudo para se entregar e consegue piorar ainda mais toda a sua vida. Nós já temos as coisas que estão boas. Está tudo certo para a gente ser um bom cristão. Cara, eu olho para vocês aqui tudo cara de anjo. Pode olhar e olha um para o outro aí. Vê se não tem cara de poesia. Cara de anjo. Mas eu falo, tem uma visão, tem algo que Deus fala, mas a gente às vezes não toma posse. Tem coisas de pecado e de situações que nós estamos vivendo, que o diabo não suporta mais você. O diabo fala, eu cansei de você. E você fala, não, eu quero ficar abraçado com você aqui. O diabo te vê, ele quer sair correndo, fala, lá vem com aquela choradeira, ele não suporta mais. Não adianta, eu não vou orar por ele. Eu não vou orar pelo demônio, porque o Senhor fala que ele já foi. Eu vou orar por você. Para que você dê um bicudo nele, larga isso da tua vida, larga aquilo, solta aquilo que não é bom, solta aquilo que atrapalha a tua vida. Não se iluda com as coisas que o mundo está oferecendo. Se tem algo que é o caminho de Deus que te oferece, toma posse dele. Por que você está afastado das coisas de Deus? Por que só teu corpo está aqui? Por que não está tua mente? Por que não está teu coração? Por quê?
porque existe uma escolha. Alguns estão fora da igreja, e estão com o corpo, com a alma e com o espírito fora. Outros estão aqui com o corpo, mas a alma e o espírito também estão fora. É aqueles que vêm, você veio e senta-se para escutar a palavra de Deus. Eu me sento e eu escuto a palavra de Deus, mas por dentro de mim e dentro da minha mente, eu estou em pé. Eu estou em pé e eu não me rendo. É escolha. O grande problema que observamos juntos aos psicólogos são desculpas. Psicologicamente eu estou falando de uma apologia de revolta ativa ou passiva. Tive aula com a pastora Sônia para poder fazer isso aqui. Falei, tem isso, pastora? Tem. Isso é, minha vida não vai bem, em virtude daquilo que está à minha volta, e eu não ajo, porque tive privação na infância, porque tive uma desilusão amorosa, porque minha vida familiar ou ministerial foi muito atrapalhada. Queridos, tem gente tão especial, tão talentosa, tão inteligente, que não avança, não vai, está limitado dentro daquilo que vive, está acomodado dentro daquilo que faz. Gente que só está enrolando sua vida. Você entende o que eu estou falando, querido? Misericórdia. Quando conversamos com essas pessoas, nós temos que possuem veneno quando falam. A gente reconhece isso. Feridas que não foram curadas. Algo aconteceu há 10 anos atrás, ou há meses atrás, eu não sei. Mas ela continua falando do que falou há 10 anos atrás, e só vão acrescentando mais fel e mazelas ao seu passado. A pessoa se mina, ela acha que ela está certa, ela está fazendo uma escolha, eu vou viver desta forma, e ela não consegue pegar a visão do que o Senhor tem para a sua vida. Nós tivemos, pessoal, quem foi para o encontro com Deus aqui? Foi bênção na tua vida ou não, querido? Deus traz alguma libertação, Ele traz algo novo para falar, eis que faço tudo novo a partir de agora, não é só quando você foi cristão, eu renovo na tua vida, na tua casa, na tua família, todos os dias, algo de esperança para você, para sua casa. Ezequias fez o melhor, fez seu melhor, acreditou e prosperou em todas as áreas, pois cria e obedecia ao Senhor. Manassés desprezou tudo isso, filho dele. Amon, neto de Ezequias, conseguiu piorar tudo o que já era ruim, fez pior ainda. Quais são os desencontros do seu coração que acabam por prejudicar a visão de Deus? Ei! Quais são os desencontros do teu coração que acabam por estragar os propósitos de Deus? Pede para o louvor subir. O que você tem mistificado ou espiritualizado em sua vida? Sabe, tem coisas práticas que nós temos que fazer. E a gente, sabe o que eu escuto das pessoas? E está certo, eu não posso nem falar que está errado. Eu estou falando, cara, tem que fazer tal coisa, está aqui, olha. Não sou só eu, a palavra de Deus que está te dizendo. Tem mais, tua esposa está te dizendo, tua casa está te dizendo, está tudo te falando. E ele fala, pastor, eu vou orar. Não, só orar. Faz, muda, toma uma decisão. Ei, o Senhor está te esperando. O Senhor está te esperando. E tem uma palavra para você. Do ano que vem você não passa. E não é que você vai morrer, tá? Os caras já falam, epa, os caras já queriam se dizer. É que do ano que vem você vai amar Deus de uma forma tal que nunca aconteceu isso com você. Uma entrega do coração, fala, caramba, eu pensei que nunca mais eu fosse ser tão apaixonado pelo Senhor como eu estou sendo agora. As pessoas à minha volta é que não fazem, muitos dizem.
põe a culpa nos outros. Mas sabe o que é maravilhoso em toda essa loucura que nós estamos vivendo? É que nós vemos Josias como um exemplo. Josias, o bisneto de Ezequias, um menino que viu seu pai ser assassinado, fez tudo diferente do que se previa. Josias despertou. Talvez alguém tenha contado a ele a história do seu avô. Fala, teu pai foi uma ralé. Mas vem cá, eu vou te falar do teu avô. Ele foi um homem de Deus. Ele seguia tudo o que Deus fazia. Eu estou só imaginando, tá, querido? Só que não está escrito como foi o despertar de Josias. Mas eu creio que alguma coisa aconteceu e deu um clique, ele falou, ei, eu vou fazer outra escolha. Eu não aceito aquilo que foi feito no passado, o que vivi até agora. Agora eu vou fazer diferente. E eu estou falando, toma posse disso, porque tem uma visão para o ano que vem, para a tua vida, para a tua casa, que vai ser para arrebentar a boca do balão. Para você ser uma pessoa feliz em Cristo Jesus, que você vai passar para as dificuldades e você vai sentir que a mão de Deus está sobre a tua casa, sobre teus filhos, sobre tua família, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Oh Deus. A história nos mostra que Josias teve força para fazer a sua história ser diferente. Ele teve um avô horrível, um pai pior que o avô, assumiu o trono e aos 8 anos de idade, com certeza ele teve uma cura interior e fez com que um dos reinados mais valiosos em termos de exterminar a idolatria, a imoralidade, de resgatar a lei do Senhor, de celebrar a Páscoa. Querido, presta atenção, foi um reino mais valioso em relação espiritual. Eu não estava entendendo, agora eu estou entendendo. Por que eu não estava conseguindo às vezes dormir à noite agora? Eu tenho paz, por que eu não estou? Eu sou uma pedra para dormir. É isso aqui. Essa palavra que eu estou lançando para a igreja é para falar que nós não aceitamos o seu não crescimento espiritual. Você vai crescer, você vai ter outros entendimentos, haverá dentro da sua mente uma palavra que vem diretamente do trono de Deus, para te falar, você é precioso, você é valioso, e você vai ser sal e luz na vida das pessoas aqui na terra, amém, querido? Amém. Ei! Josias foi o rei de maior importância no resgate da espiritualidade do povo de Israel. Sem pai modelo, sem avô modelo, sem legado exemplar, contra todas as circunstâncias, ele pegou e tomou outra direção. Ele fez outra escolha. Você está fazendo escolhas de como vai ser seu ano e você vai se preparar para eles. Existem pessoas assim, exemplos de superação, pessoas que abandonaram a vitimização, que aprenderam o gosto de vencer, que honraram a Deus, aproveitam as oportunidades, que se levantam e fazem coisas. Você faz coisa para tanta gente, querido. E eu vejo pessoas que estão cada vez mais esse ano, que foi um ano de crescimento, que fizeram coisas para suas casas e suas famílias. O mundo é feito por gente que não percebe o que está acontecendo e não muda nada. Outros que percebem e pioram o que já está ruim. Mas também, querido, feito por pessoas, por aqueles que percebem o que está à sua volta e mudam, fazem acontecer aquilo que é da vontade de Deus. Lucas 12:56 nos diz, eita, que pancada, não é isso que diz Lucas, ele diz, hipócritas, começa pesado, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Não se iluda, querido, o tempo presente é complicadíssimo.
mas sobre a igreja do Senhor, sobre a tua vida, sobre a tua mente. Sabe, mas eu sou muito atrapalhado. Não, querido, o Senhor vai desembaralhar esse novelo que tem aí dentro e vai dar direcionamento. Ele vai te ajudar a pegar o fio da meada e você se acertar. Ele vai ajudar você a ter uma limpeza espiritual para você conseguir resistir ao ataque e às setas do inimigo sobre a tua vida, sobre os teus olhos. Ele vai conseguir fazer que Satanás tire a mão e não te segue, para que você veja a luz de Jesus Cristo. Você pode ficar em pé, querido? Uau! Visão 2018. Se prepara. Semana que vem nós vamos estar lançando a palavra do ano. Fala para quem está do teu lado, não falta não, meu. Vamos dar uma arrepiada. Amém? Visão